Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusor. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas e trovoadas a qualquer hora do dia, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala em 5 milímetros de chuva. A madrugada termina com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 89% e a velocidade do vento é de 5 km/h. É quarta-feira, 12 de setembro. 255 dias do ano. Faltam 110 para terminar 2018. Dia de São Guido. Comemoramos também o Dia da Seresta e o Dia Nacional da Recreação. O Rio Negro desceu mais 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 76 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes informa o Infraero esteve aberto para pousos e decolagens durante a madrugada. Um fato marcante da história. Em 1936 era inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 5h34. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Aqui estão as notícias. O condutor de um caminhão perdeu o controle, colidiu contra 3 veículos e subiu no meio-fio na tarde de ontem na Rodrigo Otávio. Ninguém se feriu. De acordo com informações repassadas pela polícia, o freio não teria funcionado na ladeira e o condutor do caminhão que transportava asfalto perdeu o controle da direção. O caminhão chocou-se contra 2 veículos particulares e em seguida contra uma viatura da Polícia Civil, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Após o choque, o caminhão subiu no meio-fio e ainda atingiu uma árvore. Parte da carga caiu na via e sobre a viatura da polícia. Apenas uma pista ficou liberada para a passagem de veículos. O trânsito ficou lento com um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros que passou do viaduto Gilberto Mestrinho e refletiu nas avenidas Efigênio Salles e Cosme Ferreira, além da Mário Ipiranga. Roberto Pellegrini foi um verdadeiro caos. Eu estive no local, inclusive, e assisti toda essa cena. O caminhão relativamente novo, Pellegrini. E acabou faltando o freio, né, Paulo? Como você colocou muito bem, Paulo, a situação do trânsito ficou realmente muito complicada. A Alameda Cosme Ferreira, a Rodrigo Otávio, principalmente também, Paulo Guerra, todas essas vias também sentiram o reflexo desse acidente. Como foi colocado por você também, Paulo, a alça inferior do complexo Gilberto Mestrinho também foi atingida. Pois é, e uma pá carregadeira estava tirando o asfalto da carroceria da caçamba, tirando da caçamba e colocando em outro veículo. Um verdadeiro caos ontem no final da tarde lá na Rodrigo Otávio. Sobrou até pro carro da polícia, né, Paulo? Pois é, Pellegrini. E o pior poderia ter acontecido se esse carro tivesse ultrapassado o canteiro e batido de frente com os carros que vinham em sentido contrário e sentido coroado. Aí teria sido uma tragédia. Aí sim, Paulo, aí nós teríamos aí, sem dúvida nenhuma, uma tragédia, né? Tragédia com caçamba, com carro grande ultrapassando para o outro lado da pista, vindo para o sentido contrário. Nós temos o exemplo daquele grave acidente, o maior da história de Manaus, aquele daquele 28 de março, não, Paulo? Pois é, essa caçamba, acho que ela transportava asfalto para a prefeitura, porque tem uma logomarca do carro lá e eu vi outros carros também nas proximidades. Mas felizmente o carro ficou preso sobre o canteiro central e por isso não ultrapassou para o lado oposto da pista. Mas Pellegrini, tivemos aí danos materiais, né, Paulo? Sem dúvida. Apenas danos materiais e muito transtorno ao trânsito. Pellegrini, 2 mulheres brigaram dentro de um ônibus. Elas não se conheciam, né, Pellegrini? Elas não se conheciam, Paulo Guerra. Aconteceu na linha 014, tarde de ontem. 2 mulheres se desentenderam, Paulo Guerra, e infelizmente uma acabou morrendo na hora, né? Morreu na hora, aliás, não foi bem na hora, ela foi morrer já na chegada do pronto-socorro, mas as 2 estavam brigando. O motorista abriu a porta, disse: vão brigar lá fora, o ônibus ainda em movimento. Foi quando a acusada, Paula Silviane Matos de Souza, empurrou e matou a Andréa de Souza Nascimento, de 34 anos de idade. As 2 estavam no ônibus,
no 014, não se conheciam, houve um desentendimento, partiu para a discussão, da discussão para agressão e terminou em morte. Pois é, a agressora está presa já, não é, Pellegrini? Já está presa, Silviane Matos de Souza. Um homem foi crivado de balas na área do Tarumã. Mais um acerto de contas? Um acerto de contas, Paulo Guerra. O rapaz tinha 23 anos de idade, aconteceu bem precisamente na comunidade das Luzes, que fica dentro do bairro do Tarumã. Esse homem já tinha envolvimento com drogas e morreu crivado de bala. Mais alguma morte, Pellegrini? Além Mais dessas uma, duas, aonde? Mais uma, Paulo Guerra. Nós conversávamos ainda há pouco e eu te falava que o telefone tocava em relação aos nossos contatos que nós temos aí, né, em toda a cidade, Paulo, e nos trazia a informação de que um homem morreu a facadas no bairro do Mauazinho. Pra você ter uma ideia, Paulo, que até mesmo o Instituto Médico Legal vai iniciar deslocamento para o local agora. Então, o crime foi agora há pouco, em primeira mão no Jornal da Manhã. Esse homem que foi assassinado no bairro do Mauazinho, vamos buscar mais detalhes daqui a pouco, né? Já sabemos que esse homem foi morto a faca. Pellegrini, a meteorologia já estava prevendo chuva com trovoada, e já aconteceu isso em áreas isoladas da cidade ainda há pouco, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, e em algumas partes também continua chovendo, né? Como zona norte, zona leste, mais nesse momento na zona norte, menos um pouco na zona leste, mas já chovendo e mais cedo um pouquinho, Paulo, muito trovão. A chuva que caiu na zona norte principalmente era uma chuva que a gente pode colocar como uma chuva muito forte nas imediações do Instituto Médico Legal por volta das 4h40 dessa madrugada. Tá bom, Pellegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho vamos voltar com essas e outras informações, pedindo mais uma vez, Paulo, alertando ao motorista, como a gente sempre faz por aqui, que tenha um pouco mais de prudência, um pouco mais de cuidado. Está chovendo em algumas partes da cidade, tem pista molhada e a visibilidade, Paulo Guerra, com certeza prejudicada, principalmente na área da Alameda Cosme Ferreira e também na Noel Núteos e Max Teixeira, são as vias de maior movimento nesse momento. 5h40. Guardas municipais do interior participam de curso de capacitação aqui em Manaus. A reportagem é de J. Rai. 55 guardas municipais de 30 cidades do interior do Amazonas estão reunidos desde ontem no Parque do Mindu, participando de um curso de capacitação e aperfeiçoamento de técnicas. O treinamento de 60 horas, que vai se estender até o próximo domingo, é promovido pela associação que representa a categoria no estado e por uma empresa da iniciativa privada. De acordo com o comandante da Guarda Civil Metropolitana de Iranduba, Fábio Acris Menezes, que participa do curso juntamente com 10 membros da corporação, o conteúdo inclui técnicas de imobilização, algemação, manuseio de cacetete, retirada de indivíduos de veículos, escolta tática, abordagem e revista de pessoas e veículos, saída de emboscadas, condutas em patrulha, atuação em equipe, primeiros socorros, combate a incêndios e outras práticas. Cerca de 50 municípios do estado têm suas guardas municipais em funcionamento, segundo Fábio Acris. Em Iranduba, de acordo com o comandante, a determinação do prefeito Francisco Gomes é de que a Guarda Metropolitana colabore com as polícias militar e civil no combate à criminalidade e na manutenção da ordem. Aspas. Agora, com a corporação devidamente treinada, vamos dar mais um grande passo no segmento da segurança pública. Fecha aspas, finalizou Fábio Acris. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 5h41. No Amazonas, 34 cidades estão abaixo da cobertura de vacinação contra pólio e sarampo e tem até sexta-feira para vacinar pelo menos 95% de suas crianças com idade de 1 a menores de 5 anos, segundo os dados da Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunização. Outros 28 atingiram a meta até o momento. Entre os municípios que já atingiram a meta de vacinação contra as duas doenças está Manaus. A capital já vacinou 132.026 crianças de uma população de 138.641, o que representa uma cobertura de 95,25%.
23%. Enquanto contra o sarampo foram aplicadas 140.726, o que representa 102,23%. Dos 62 municípios, 5 preocupam por apresentarem até agora menos de 50% de cobertura, tanto para pólio quanto para sarampo. São eles: Japurá, Canutama, Tapauá, Nori e Santa Isabel do Rio Negro. O município de Maués também está com a cobertura baixa para pólio, 46,84%. 5h43, temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois do grande festival de cirandas e o desfile cívico que levou milhares de pessoas ao Parque do Ingá, agora é a vez do Festival de Bandas Fanfarras de Manacapuru, que acontece no próximo dia 14, sexta-feira. 18 escolas municipais e estaduais apresentarão suas bandas no grande desfile, que já é considerado o segundo maior evento festivo do município. O secretário de Educação, professor Raimundo Conde, tem mais detalhes sobre os preparativos do grande festival. Zeg, primeiro eu quero agradecer a Deus e ao prefeito Beto D'Angelo por incentivar esse tipo de evento. Quero te dizer que é o 4º festival de bandas fanfarras do município de Manacapuru, está crescendo a cada ano. Eu posso até dizer que é o segundo maior evento do município. A gente lota o Parque do Ingá com estudantes, com as famílias, e está tudo preparado. As nossas bandas, elas estão bem ensaiadas. Para tu ter uma ideia, nós temos aqui em Manacapuru várias bandas que cresceram muito, né? E isso não nos deixa muito felizes, como a do Zoraida, do Carlos Pinho, do Vigília, do Agra Reis e outras que nós temos aí que a cada ano crescem mais. E através desses projetos a gente consegue mudar a mentalidade e a forma de conduzir os nossos jovens dentro da educação. A realização é da Secretaria de Educação do município CEMED e da Coordenadoria Regional de Educação da SEDUC, com apoio da Prefeitura Municipal de Manacapuru. O horário para o início do evento está marcado para as 17 horas. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 5h44 em Manaus. Temos informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Um acidente de trânsito, a unidade externa do Jornal da Manhã nas ruas da cidade. Paulo, pista molhada, Alameda Costa Ferreira, e um acidente aconteceu. Um micro-ônibus bateu num poste desse que segura semáforo. É na Alameda Costa Ferreira, em frente ao Clube do Trabalhador, no bairro do Aleixo. Paulo, esse poste que o ônibus bateu caiu para o sentido contrário, ou seja, o acidente é no sentido de quem vai para o bairro, atingindo também para a pista de quem vai para o centro da cidade. Já temos, inclusive, congestionamento. Paulo Guerra. Referência internacional em auditoria ambiental, o Tribunal de Contas do Estado promove nos dias 13 e 14 de novembro o Seminário de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas da Amazônia, para promover o intercâmbio e a troca de experiências entre as Cortes de Contas e demais órgãos de controle da Amazônia brasileira. Além de reunir membros dos tribunais de contas, o evento será aberto para estudantes, técnicos, profissionais liberais e sociedade civil. Com apoio da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, o seminário é uma prévia do segundo simpósio internacional de gestão ambiental e controle de contas públicas, que será realizado em Manaus em outubro do ano que vem. Os TCEs de vários estados da Amazônia Legal, como Pará, Amazonas, Mato Grosso e Tocantins, participarão dos debates no CEGAM, além do Tribunal de Contas da União, o TCU, e da direção da Atricom, que está em processo de elaboração de diretrizes nacionais para auditoria ambiental. A conselheira presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, realizará a abertura do evento ao lado do ministro presidente do TCU, Raimundo Carreiro, e do presidente da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira. O governo francês confirma verba milionária para Manaus ajudar na qualificação dos venezuelanos. Larissa Balheiro tem os detalhes. Manaus vai receber ajuda financeira para o atendimento a 165 venezuelanos. A ajuda vem do governo francês, que vai liberar 200 mil euros, o que equivale a mais de R$1 milhão. O contrato de cooperação será assinado agora, sexta-feira, lá em Brasília, com a presença da Caritas do Amazonas e Brasil e a Acnur. O vice-presidente da Caritas Amazonas, padre Orlando Gonçalves Barbosa, explica como aconteceu o processo. A gente foi enviado um projeto via com a Acnur, né? Para eles, e aí eles
deram a notícia já na semana passada, que poderia estar fazendo esse processo com a gente aí, de cooperação. E aí, estamos fazendo agora o procedimento de fechar o contrato de cooperação. Ainda de acordo com o padre, esse dinheiro será usado em qualificação para 65 famílias. Segundo ele, dezenas de pessoas procuram ajuda diariamente pelo programa, o que chega a 80 pessoas em um dia. A ajuda financeira vem do Centro de Crise de Apoio do Ministério da Europa e das Relações Exteriores da França. E a expectativa é poder reforçar o trabalho em Manaus. Em nota da assessoria diplomática da França, afirma que por meio desta iniciativa, o governo francês expressa sua solidariedade ao Brasil na gestão da crise migratória venezuelana. No início deste mês de setembro, mais 180 venezuelanos foram transferidos para Manaus no terceiro grupo que chega à cidade por meio da estratégia do governo federal. Outros 24 foram levados para Cuiabá, 4 pessoas desembarcaram em Brasília, 75 em São Paulo e outras 125 foram levadas para a cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Ainda no mês de setembro, o objetivo do governo federal é transportar cerca de 400 pessoas por semana. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5:48. O Amazonas registrou aumento de 14,1% no ritmo de produção industrial entre janeiro e julho deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados ontem. Os dados apontam ainda o desempenho da indústria no mês de julho em comparação a junho. 8 dos 15 locais pesquisados mostraram taxas negativas nesse período. O estado fechou o período com alta de 2,5%. Já em julho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, a indústria no Amazonas também teve saldo positivo de 7,6%. No acumulado nos últimos 12 meses, o desempenho saltou de 10,6% para 11,3%. A menos de uma semana do fim do prazo para que a Justiça Eleitoral julgue todos os pedidos de registro de candidatos que vão concorrer ao pleito de 2018, 254 postulantes à função de deputado estadual ainda aguardavam até o fim da tarde de ontem receber o aval do TRE para seguir na disputa. Ao todo, 655 candidatos sonham com uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado. Até aqui, 369 já receberam o ok da Justiça Eleitoral. Os dados estão no site do TSE. Conforme os números disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral, do total de postulantes a cargos no Legislativo, 32 candidatos à Assembleia e 7 à Câmara Federal já foram limados pela Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com o site do TSE, 2 candidatos a primeiro suplente de senador tiveram os registros indeferidos. Aloysio Braga, do PR, que faz parte da chapa de Alfredo Nascimento, também do PR, e Mário Frota, do PSDB, que concorreria à função junto com Plinio Valério, do PSDB, mas na última hora decidiu disputar o cargo de deputado estadual. No pleito de 2018, o Amazonas tem 823 candidatos que disputam 35 cargos. Dados da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, braço operacional da Secretaria de Segurança Pública, apontam aumento na produtividade das ocorrências policiais de janeiro a agosto deste ano. Conforme o balanço divulgado nesta terça-feira, um dos pontos de maior destaque foi o aumento de 211% no número de prisões. Em 2018, foram 339 presos de janeiro a agosto contra 109 no mesmo período de 2017. O secretário executivo adjunto de operações, tenente-coronel da Polícia Militar, Klinger Paiva, explica que as equipes da CEOP estão atuando efetivamente no combate ao crime na capital amazonense e as denúncias da população têm sido determinantes para o aumento no número de prisões. Para comparar, em 2017 haviam sido apreendidas 14 armas entre os meses de janeiro e agosto, que significa um avanço de 321% em 2018. Nas ocorrências de 2018, a Secretaria de Operações apreendeu 504 munições de arma de fogo de diversos calibres. O que representa uma alta de 124% em relação às 225 do mesmo período do ano passado. Além das apreensões de armas e munições, houve um incremento significativo no volume de apreensões de entorpecentes. Em 2018, os agentes da CEOP retiraram de circulação 4.598 trouxinhas, 909 kits de entorpecentes, 206 porções e 515 pinos de drogas. Ao todo foram mais de 100 quilos de drogas apreendidas.
superando em 2.400% os 4 quilos apreendidos de janeiro a agosto de 2017, quando haviam sido retirados de circulação 257 trouxinhas, 45 kits e 2 porções de droga, informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal Regional Eleitoral firmaram um termo de cooperação técnica para garantir policiamento reforçado nos municípios do interior durante as eleições deste ano. Ao todo, 1.097 policiais estarão envolvidos na operação em todo o interior. Reforços federais estão confirmados em 23 cidades, inclusive aqui em Manaus. Nesta terça-feira, o secretário de Segurança, Coronel Onésio Paiva, assinou o termo de cooperação técnica com o presidente do TREAM, desembargador João Simões. A previsão é que as tropas comecem a embarcar para os municípios a partir dos dias 2 de outubro. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto, o plantão considerado dos mais tranquilos durante a noite e madrugada. No pronto socorro 28 de agosto, apenas uma pessoa vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto deu entrada à noite passada. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem apanhou em uma briga entre familiares. Ele acabou apanhando, levou uma paulada de um primo e deu entrada por volta de 19h52. Pronto-socorro Platão Araújo, também localizado no coração da zona leste da cidade. Zona leste ainda com chuvisco, ainda chove na zona mais charmosa da cidade, a zona leste de Manaus. E na zona leste tem o pronto-socorro Platão Araújo, que recebeu uma pessoa vítima de faca. O homem levou uma facada e deu entrada no Platão Araújo. Era a noite de ontem. De polícia, Sandraque de Souza, de 28 anos, um bandido perigoso, foi preso no município de Quari, graças à ação da polícia no local. O policiamento também no interior, sendo reforçado, sendo treinado, orientado, depois da chegada do Coronel Walter Cruz. O resultado também é grande no interior. Resposta rápida da polícia, mais uma do interior. A polícia prendeu os 2 bandidos que mataram uma guarda municipal. Foi destaque ontem no Jornal da Manhã. A guarda municipal Daiane Albuquerque, ferida e morta a bala na noite de ontem, lá na comunidade Novo Céu, no município de Altazes. As primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nos chegavam ontem, logo pela madrugada, de que o PPO lá do local, da comunidade Novo Céu, foi invadida por bandidos que mataram a guarda municipal na hora e feriram a bala o colega dela, também guarda municipal, o Heverson Figueiredo, de 37 anos. Ele está internado em Manaus e o estado dele é gravíssimo. Ele, foi atingido com um balaço na cabeça e está em coma. Infelizmente está em estado gravíssimo. O Heverson Figueiredo Santos, de 37 anos de idade, atingido por bandidos. Os bandidos, após cometerem um crime, se embrenharam na mata. A polícia militar, a polícia civil, Rocan, o COI foi até o local e já prendeu os 2 bandidos. Os 2 bandidos já foram presos numa resposta rápida da polícia. Parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança como um todo aí, com o Coronel Walter Cruz, que já dando resposta rápida à população, prendeu esses 2 perigosíssimos bandidos que estavam agindo lá no município de Altazes. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma vez, uma noite madrugada tranquila na cidade. Noite madrugada com pouquíssimos registros no Instituto Médico Legal. Na tarde de ontem, um desentendimento aconteceu dentro do ônibus da linha 014. 2 mulheres começaram a discutir. Discutiram fortemente. A discussão
multidão foi se acalorando até que a porta abriu para descer um passageiro. O ônibus ainda estava em movimento. Foi quando a bandida, a assassina Silviane Matos de Souza empurrou a Andréa Nascimento, de 34 anos. A Andréa caiu do ônibus, foi jogada do ônibus e bateu bastante a cabeça. O SAMU foi acionado, mas como estava demorando muito para chegar ao local, o próprio esposo da vítima a levou ao pronto-socorro João Lúcio. Isso aconteceu no bairro do Coroado. Chegando no João Lúcio, já não havia muito o que fazer. A jovem, senhora, melhor dizendo, de 34 anos, chegou nos braços do esposo, já praticamente morta. A autora do crime, a bandida, a assassina Silviane Matos de Souza, foi presa e levada ao 11º DIP, onde permanece até o presente momento. Daí então essa ocorrência, essa violência, essa morte que resultou aí na morte da dona Andréa Souza Nascimento, de 34 anos. A acusada Silviane Matos de Souza, a assassina Silviane Matos de Souza, já está presa. Quando chegávamos, para fazer a cobertura da ocorrência, não pode dizer o nome da Silviane, não diga Silviane Matos de Souza. Eu vou repetir, Silviane Matos de Souza, não pode dizer, não quer que diga, é assassina Silviane Matos de Souza, bandida assassina que empurrou e matou Andréa Souza Nascimento. Parente não quer que diga, eu vou dizer de novo, Silviane Matos de Souza, bandida assassina que matou uma senhora à tarde de ontem. Olha a morte! Em um possível acerto de contas. Mais um acerto de contas. Um homem foi morto a facadas no bairro do Mauazinho. Tudo aconteceu na Rua Real na madrugada de hoje. Chegávamos ao Instituto Médico Legal na madrugada de hoje, perto de 5 horas. O corpo ainda não havia chegado à sede do IML. Mas, como o Jornal da Manhã sempre está bem informado, e nós já temos a informação de que o homem morreu a facadas lá no bairro Mauazinho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acerto de contas resultou aí nessas duas mortes durante a noite e madrugada. Tudo tranquilo nas demais zonas da cidade. Paulo Guerra também falando agora do acidente. Temos um trânsito muito complicado nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, em frente ao Clube do Trabalhador SESI. Um micro-ônibus, melhor dizendo, da empresa Transvida, bateu no porte desses que segura semáforo. O porte caiu, outro está tombado e está atrapalhando muito o trânsito em ambos os sentidos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira. O Manaus Trans já está na área orientando o trânsito no local. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta terça-feira após chegar a bater 4,17 mais cedo, de olho no cenário político e nas novas pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial. A moeda norte-americana subiu 1,47%, negociada a R$4,1539 na venda. As bolsas asiáticas fecharam em território negativo hoje, embora sem perdas acentuadas, com as incertezas no comércio global novamente prejudicando o apetite por ações, além de questões pontuais em algumas praças. A maior expectativa é por novidades na disputa entre Estados Unidos e China, que poderia levar a mais tarifas sobre produtos da potência asiática e a uma provável retaliação contra os americanos. A bolsa de Tóquio, o índice Nikkei, fechou com queda de 0,27% em 22.604,61 pontos. Esportes. O Brasil não teve dificuldade para vencer a seleção de El Salvador por 5-0 no segundo jogo do time de Tite após o fracasso da Copa do Mundo da Rússia. O jogo disputado em Washington foi marcado por homenagem às vítimas do atentado do 11 de setembro e pelo jogo inspirado de Richarlison, de 21 anos, ex-atacante do Fluminense,
e do clube inglês Everton, que marcou 2 gols e ainda sofreu um pênalti convertido por Neymar no seu segundo jogo pela seleção brasileira. A governadora de Roraima, Sulei Campos, pediu ontem ao Ministério de Minas e Energia que a Eletrobras faça a manutenção da linha de transmissão da usina hidrelétrica Guri, na Venezuela. O linhão de transmissão de energia da usina abastece 10 dos 15 municípios do estado, que sofre com uma rotina de interrupções constantes no fornecimento de energia. O restante do suprimento vem do acionamento de usinas termoelétricas. O pedido foi feito durante reunião da governadora com o ministro Moreira Franco para tratar da situação do estado após a Venezuela cogitar suspender o fornecimento de energia a Roraima em razão da falta de pagamento pelo suprimento de eletricidade. O presidente Michel Temer vai prorrogar até 30 de outubro, 2 dias depois do segundo turno das eleições, o decreto de garantia da lei e da ordem que permite às Forças Armadas continuar dando proteção aos abrigos de venezuelanos em Roraima e seguir fazendo patrulhas em estradas federais. O decreto anterior expirava nesta quarta-feira. O general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro na disputa à presidência da República, disse na tarde de ontem que a campanha consultará o Tribunal Superior Eleitoral para saber sobre a possibilidade de sua participação nos debates na TV em substituição a Bolsonaro, que ainda se recupera da cirurgia feita em decorrência do atentado sofrido lá em Juiz de Fora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu rejeitar novo pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula para suspender o registro de candidatura à presidência da República nas eleições de outubro. E daí, a executiva nacional do PT confirmou no começo da tarde em Curitiba o nome de Fernando Haddad, ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, em substituição ao do ex-presidente Luiz Inácio na disputa pela presidência este ano. A substituição foi definida por unanimidade em reunião da cúpula do partido. A Justiça Eleitoral do Paraná nega pedido de Lula de votar na carceragem da Polícia Federal. O presidente do TRE do Paraná considerou que as condições de Lula não atendiam aos requisitos legais para a implantação de sessão eleitoral na Superintendência da Polícia Federal nas eleições deste ano. O IBOP divulgou ontem novas pesquisas de intenção de votos para os candidatos a presidente. De acordo com a pesquisa, Jair Bolsonaro do PSL tem 26% das intenções de voto. Na sequência, 4 candidatos tecnicamente empatados disputando o segundo lugar. Ciro Gomes do PDT com 11%, Marina Silva da Rede com 9%, Geraldo Alckmin do PSB tem 9% e Fernando Haddad do PT tem 8%. O que é destaque no mundo neste início de manhã? O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta terça-feira para a Rússia, Irã e Turquia não poupar esforços para encontrar soluções que protejam civis em Idlib, na Síria, e disse ser absolutamente essencial que uma batalha em larga escala seja evitada. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, denunciou nesta quarta-feira a política dos Estados Unidos de primeiro punir para depois negociar em um momento no qual as relações bilaterais estão tensas. Na maioria dos casos, os Estados Unidos não estão muito dispostos a iniciar negociações, declarou Lavrov durante um discurso para jovens diplomatas à margem do Foro Econômico de Vladivostok. O Papa Francisco receberá na quinta-feira os principais bispos americanos, indicou o porta-voz do Vaticano, em meio ao escândalo sobre os abusos sexuais cometidos por membros do clero e depois das acusações contra o pontífice de ter protegido um cardeal americano. O cardeal Daniel Dinardo, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, vai participar do encontro no Vaticano depois de ter dito no mês passado que ele se uniu com o Papa após o escândalo. 10 líderes do Sendero Luminoso são condenados à prisão perpétua no Peru. O fundador do grupo, Abimel Guzmán, de 83 anos, já está preso por outra pena semelhante. Outras 9 pessoas também foram condenadas por atentado com carros-bomba, que matou 25 pessoas em Lima em 1992. Uma foi absolvida e outra está foragida. Leon Chunlu, o homem que incendiou um karaokê no dia 24 de abril deste ano na província de Cantão, no sul da China, matando 18 pessoas, foi condenado à morte pelos tribunais, informou a agência oficial de notícias Xinhua. Liu foi julgado pelo Tribunal Popular Intermediário de Qingyuan, cidade onde ocorreu o fato. O condenado afirmou no julgamento que iniciou um incêndio queimando o óleo de sua motocicleta na porta do karaokê como vingança por ter sido rejeitado por uma garçonete. O incêndio causou a morte por asfixia de 18 pessoas e deixou 4 feridos. E o Chunlu foi preso pelos policiais no dia seguinte ao crime. Isso aconteceu em abril e hoje ele já foi condenado à morte. Igual aqui no Brasil.
6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ibope, Bolsonaro lidera com 26%, Ciro, Marina, Alckmin e Haddad estão empatados em segundo lugar. Folha de São Paulo. Supremo rejeita denúncia contra Bolsonaro sob acusação de racismo. O Estado de São Paulo. TSE deve publicar nesta quarta-feira acórdão do julgamento da chapa Dilma Temer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça nega pedido de liberdade de Suzane von Richthofen. Valor econômico. Dólar retoma escalada e atinge R$4,15 com frustração política. Estado de Minas. Dilma se atrapalha em entrevista no norte de Minas e áudio viraliza. No Recife, Jornal do Comércio. Em primeiro pronunciamento como candidato, Haddad lembra Lula e ataca elites. Fortaleza, Diário do Nordeste. Homem esfaqueia criança e morre após ser linchado por populares. Porto Alegre, 0 hora. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condena a operadora por entregar a internet lenta. Brasil Econômico. Os refis incentivam empresas a não pagarem seus impostos, diz economista do MDB. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Amazônia lidera crescimento na indústria brasileira. A crítica. Aumento de 211%. Polícia nas ruas. Operações levam a 339 prisões no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. O amor do Amazonas.